O cancro cervical é a segunda principal causa de morte por cancro entre as mulheres em todo o mundo. Muitas mulheres ainda não são diagnosticadas devido a programas de rastreio desadequados ou por falta de participação nestes. O cancro cervical pode afetar mulheres jovens entre os 20 e os 30 anos de idade. Estão disponíveis métodos de rastreio para identificar mulheres em risco. Estes métodos baseiam-se em testes dos tipos de vírus do papiloma humano VPH de elevado risco. A infecção com VPH de elevado risco é uma causa necessária do cancro cervical e fornece um elevado grau de confiança de que as mulheres com um resultado negativo para o VPH de elevado risco não desenvolverão cancro cervical. Mas, como se verifica uma cura espontânea no prazo de 2 anos em cerca de 80% das mulheres infectadas com VPH, a presença do VPH de elevado risco, por si só, não prevê o desenvolvimento do cancro cervical. Dependendo da população a rastrear, apenas 3 a 10% das mulheres infectadas com VPH de elevado risco desenvolverão precursores do cancro cervical ou CIN2+. São necessários testes que melhorem a especificidade do rastreio do VPH de elevado risco. Resumindo, o cancro cervical é a segunda principal causa de morte por cancro entre as mulheres em todo o mundo. O VPH de elevado risco é uma causa necessária do cancro cervical. Em 80% das mulheres, verifica-se a cura espontânea da infecção com o VPH de elevado risco nos primeiros 2 anos. Apenas 3 a 10% das mulheres com VPH de elevado risco desenvolverão lesões cancerígenas precursoras. O VPH de elevado risco tem um valor preditivo positivo, VPP, relativamente baixo, mas um valor preditivo negativo, VPN, elevado. São necessários testes mais específicos. É importante compreender o processo de infecção do VPH. O cérvix é a extremidade mais baixa do útero, estendendo-se para dentro da vagina e é infectado pelo VPH. Por vezes ocorrem microabrasões ou pequenos rasgões no revestimento epitelial cervical. Num cérvix normal, o VPH espalha-se através do citoplasma de células vizinhas até à superfície do epitélio. Num cérvix anómalo, o vírus entra no núcleo em vez de permanecer no citoplasma, sendo depois integrado no genoma da célula hospedeira. Os genes E6 e E7, provocadores do cancro por VPH, são transformados em ARN mensageiro, ARNM, e originam a transformação celular que provoca uma divisão celular descontrolada. As células anómalas que expressam quantidades de grande dimensão de ARNM, de E6 e E7, multiplicam-se a partir da camada basal do epitélio, categorizada como CIN1, e depois através da metade inferior do epitélio, ou CIN2, e por último, através de toda a espessura do epitélio, ou CIN3. O cancro cervical invasivo ocorre quando as células anómalas atravessam a membrana basal. O primeiro passo de qualquer teste de rastreio é a recolha de uma amostra cervical realizada pelo médico. Após a recolha, a escova é submersa e agitada dentro de um frasco contendo um conservante celular. Depois do VPH de elevado risco entrar em contacto com as células do cérvix, o vírus entra no citoplasma. O genoma circular do VPH é libertado para dentro do citoplasma e, na maioria das infecções, permanece sob a forma de um epissoma estável. Em determinadas circunstâncias, o genoma do VPH torna-se linear e penetra no núcleo celular. O ADN do VPH contém 9 genes diferentes. Os genes precoces são designados E, ao passo que os genes tardios são denominados L. Alguns genes perdem-se com a integração do ADN do VPH no ADN hospedeiro da célula infectada. Mais importante, o gene E2 do VPH é eliminado, o que desativa os oncogenes E6 e E7. Os genes supressores do tumor P53 e RB existem sob a forma de proteínas no citoplasma. O ARNM de E6 e E7 resulta da eliminação do E2 e é posteriormente transformado em proteínas que se ligam ao P53 e RB e desativam as suas funções supressoras do tumor. A transformação celular daqui resultante origina, em muitos casos, o cancro cervical. A sobreexpressão de E6 e E7 no interior da célula é a base do ensaio HPV-Oncotec. O ensaio HPV-Oncotec foi especialmente concebido para detectar e quantificar o ARNM de E6 e E7 no interior de cada uma das células epiteliais recolhidas. Os reagentes proprietários existentes no ensaio são capazes de criar orifícios muito pequenos na célula e membrana nuclear. Isto permite aos reagentes-alvo ligarem-se ao ARNM de E6 e E7. Estas reações
ocorrem enquanto as células individuais ainda se encontram intactas. Como o processo proprietário InCellDx não altera a morfologia das células, as células ectocervicais, células endocervicais e outros tipos de células podem ser facilmente detectadas apenas por uma ligeira dispersão. As células com sobreexpressão de ARNM de E6 e E7 ficam com uma cor verde brilhante e podem ser detectadas pela maioria dos citómeros de fluxo instalados, incluindo as plataformas moleculares InCellDx. As células passam numa fila única por um laser no processamento de um ensaio HPV-Oncotec por um citómero de fluxo. As células ectocervicais são quantificadas para avaliar a adequação da amostra antes da análise da sobreexpressão de ARNM de E6 e E7 do VPH. A quantificação é efetuada a dois níveis. Primeiro, a quantidade de ARNM de E6 e E7 é quantificada numa base célula a célula. Segundo, a percentagem de células que expressam níveis elevados de ARNM de E6 e E7 é quantificada e relatada. A presença e o grau de lesões cervicais correlacionam-se com a quantificação de células que expressam níveis elevados de ARNM de E6 e E7. O relatório da paciente do ensaio HPV-Oncotec fornece uma avaliação da adequação celular, para além de relatar se o grau de sobreexpressão de ARNM de E6 e E7 é suficientemente elevado para se correlacionar com uma lesão de grau elevado tratável por biópsia. Se a paciente não exceder um certo limiar de sobreexpressão de ARNM de E6 e E7, o resultado do teste será positivo. Abaixo do limiar, o resultado é negativo. Resumo dos pontos-chave VPH e ensaio HPV-Oncotec. A presença e o grau de lesões cervicais correlacionam-se com a quantificação de células que expressam níveis elevados de ARNM de E6 e E7. O ensaio HPV-Oncotec ao ARNM de E6 e E7 pode ser realizado diretamente com células cervicais recolhidas em frascos de citologia em meio líquido. O ensaio HPV-Oncotec baseia-se num método de detecção único que quantifica duas importantes informações: a quantidade de ARNM de E6 e E7 em cada célula e a quantidade de células com sobreexpressão de ARNM de E6 e E7. Outros ensaios comerciais detectam a expressão total de ARNM de E6 e E7 após a lise das células, ao passo que a tecnologia única, patenteada pela InCellDx, detecta a quantidade existente em cada uma das células que pareça ser mais preditiva no que diz respeito à transformação em cancro cervical.